Olá, meus amigos, boa noite. Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos mais uma atividade da nossa doutrina espírita, na nossa semana virtual do 10º Conselho Espírita de Belford Roxo. É com muita alegria que eu trago à tela a nossa irmã Jane, trabalhadora do Centro Espírita Humildade e Caridade e do 10º Conselho, a nossa irmã Cristiane, trabalhadora do Centro Espírita Ismael e também do 10º Conselho Espírita, e nossa querida Sônia Dias, convidada especial dessa noite, que trará para nós a palestra e vai também bater um papo com a gente depois da palestra. Então, Jane, por favor, de prosseguimento. Boa noite a todos. É com alegria que nós temos a segunda live da Semana Espírita Virtual do 10º Conselho Espírita de Belford Roxo. O nosso conselho é composto pelas casas Centro Espírita Humildade e Caridade, Seara Espírita Francisco de Assis, Grupo Cristão Espírita Casa do Caminho, Grupo Espírita Amor e Justiça, Grupo Espírita Joana Dark, Grupo da Fraternidade Espírita Júlio Forém, Centro Espírita Trabalhadores de Ismael, Grupo Espírita Bezerra de Menezes, Centro Espírita Trabalhadores de Ismael e Cruzada Espírita Suburbana Inácio Bittencourt. Então, é com alegria que nós começamos essa nossa segunda live da Semana Espírita Virtual de Belford Roxo. E nós trazemos como tema central um questionamento. Eu acho que um questionamento até bastante importante e urgente. É possível acolher virtualmente? Então, dentro desse tema central, hoje nós teremos a nossa irmã Sônia Dias, que vai nos trazer o tema obsessão e isolamento social. Que todos nós sejamos muito bem-vindos, é muito bom estarmos novamente com a nossa irmã que vai nos trazer o tema de hoje, que todos possamos ter uma noite de muita compreensão, de muito estudo e de muita fraternidade, especialmente de muito acolhimento virtual, que nosso coração esteja todo colocado nesses momentos. Passo a palavra agora para a Cristiane Siqueira, que vai fazer a página, a prece, e apresentar um pouco da nossa irmã expositora. Eu vou pedir licença, antes da Cristiane fazer a parte dela, para mandar um abraço, Jane, especial para os nossos amigos do IDEAC, lá de Campos, da Rádio Espírita Esperança e TV Esperança, que estão fazendo a transmissão pela internet da nossa live, e também para os nossos queridos amigos da RAI TV, da Rede Amigo Espírita, que transmite pelos seus canais de rádio, no seu canal nacional e também pela RAI TV Internacional. O nosso abraço ao Júnior, do IDEAC, e ao José Aparecido e equipe da RAI TV. Com certeza. Um abraço a todos e nossa gratidão. Oi, Cristiane, está contigo, tá? Acho que nossa irmã teve um probleminha na internet, né? Acho que a Cristiane congelou. Não tem problema. Vamos prosseguir daqui a pouquinho. A nossa página de hoje vem do livro de Carlos Pacelli, uma psicografia de Franciscano Xavier, por espíritos diversos. Mensageiros do bem. Ante o campo lá fora, onde se espalha a dor da vida descontente, o próprio sonho erguei por facho resplendente, dando paz a quem luta e conforto a quem chora. Ao coração sem fé que a lágrima devora, e ao cérebro sem luz torturado e descrente, acendei o clarão da vida renascente, do futuro que surja e brilhe desde agora. Obreiros do porvir, revelai a era nova, caridade e união, entendimento e prova. São traços da missão que o vosso encargo encerra.
do suor que verteis no trabalho fecundo, semeando a bondade, renovando o mundo, Cristo fará do amor a redenção da terra. É uma mensagem do Espírito Leôncio Correia. Então vamos fazer a nossa prece, rogando a Jesus e a Deus nosso Pai, que esteja conosco nessa noite, abençoando cada lar que recebe essa live, as palavras de nossa querida irmã Sônia Dias, esse tema tão apropriado para os dias atuais, que possamos refletir com o coração, refletir com a alma sobre nossa vida, nossas atitudes e trazer Jesus para mais perto de nós, abençoando assim nossos entes queridos, as almas que convivem conosco, nossos parentes, nossos amigos. Se conosco, Jesus, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Então tá contigo, querida Sônia. Bom trabalho aí. Vamos então trabalhar, né? Boa noite a todos que estão nos assistindo, agradecendo com muito carinho, muita emoção o convite que nos foi dado. Atender é a nossa obrigação primeira, né? Quando a gente olha na nossa agenda e vê que o dia é livre, como dizer não? Temos que falar sim. Aí depois a gente vê como fica, porque como fica vem o tema, como fica vem para onde vai a nossa voz, o nosso trabalho, o nosso pensamento, a nossa experiência. E aí a gente entra em prece e pede a Jesus, a Deus, que nos inspire, principalmente para que a nossa palavra sirva de orientação, de rumo, né? Para todos nós. Porque na física, sabemos que quem ouve primeiro é aquele que fala. Então, tudo que a gente transmitir é uma necessidade nossa primeiro. Tudo aquilo que a gente lê é uma necessidade nossa primeiro. Então, não vamos apontar nada, dedinho para ninguém, porque, na verdade, todas as necessidades são nossas. A partir do momento que nós estamos no trabalho, precisamos arregaçar a manga e fazer a nossa melhor parte. Sou Sônia Dias, sou da Casa de Emmanuel, que fica aqui no Rio de Janeiro, na Glória. Existe aqui no panorama carioca há 20 anos. Realizamos muitas atividades e, entre todas as atividades que a gente mais gosta de fazer, realmente é estudar a doutrina espírita. Então, queridos irmãos, boa noite, vamos começar. A primeira fala nossa está no que somos. Se não há dúvida nenhuma que somos espíritos, podemos iniciar a nossa reflexão. Porque tudo está voltado para nós. Espíritos, criados por Deus há milhões de anos, simples e ignorantes, com possibilidades da perfeição. E quando nós fomos criados, foi colocado em nós, a gente gosta sempre de falar de uma forma muito simples, sementes, potências diversas, para que nós pudéssemos desenvolver ao longo da nossa caminhada. Então, iniciamos. Nosso bondoso Pai falou, vão. E nós começamos a nossa trajetória rumo à luz, rumo ao reino de Deus. Só que, durante essa caminhada, durante esses passos que a gente começamos a dar, claudicando, tropeçando, pegando experiência daqui, pegando experiência dali, o desenvolvimento primário nosso não foi um desenvolvimento com proezas, né? Com virtude já em grandes escalas, porque, como primitivos, como poderíamos, né, criar situações de defesa própria, como poderíamos criar programas de progresso
nós éramos estimulados ao caminho, nós éramos estimulados a dar os passos seguintes, mas muito dependia da nossa boa vontade, do nosso livre-arbítrio. Palavras muito importantes para toda a nossa vida: livre-arbítrio e vontade. Então, nosso tema, obsessão e isolamento social, ficou pipocando na minha cabeça. Como associar duas coisas tão aparentemente distintas? Obsessão, que a gente sabe, é uma palavra que nos remete a entender que algo está nos influenciando a ponto de nos deixar dependentes dessa situação. Ao mesmo tempo, também, criamos a ideia de que, como vem de fora para dentro, essa obsessão também pode ser algo de dentro para fora, alguma coisa nossa, criada, massageada, que a gente acha importante, que a gente não quer viver sem ela. Então, a partir do momento que nós estamos vivendo toda a pandemia do momento social do planeta, que está nos chamando muita atenção, o que nós estamos falando? Precisando da palavra vigilância. A porta aberta, ela tem um grande significado na nossa vida. A partir do momento que nós estamos a caminho da perfeição, é como se diante de nós as portas fossem se abrindo para a gente passar. Esta aqui da gravura tem maçaneta do lado de dentro e do lado de fora. Mas as portas que precisamos abrir para o nosso desenvolvimento e crescimento espiritual e moral, elas estão dentro de nós. Então, é importante demais a gente criar um programa de ação. Primeira palavra que nós ouvimos hoje, livre-arbítrio. Segunda palavra, vontade. Terceira palavra, vigilância. Com essas três palavras, a gente tem uma grande chance de errar menos, tropeçar menos, abrir a porta na hora certa, fechar a porta na hora certa. E então, temos condições de nos proteger mais. Reflexões sobre felicidade. Esta imagem ela é muito, muito importante. Projetamos para nós um tipo de felicidade. É como se tudo que nós temos e somos e que acontece na nossa vida não nos satisfaz. A gente quer algo diferente. Quando a gente vê um casal em idílio, a gente acha que o nosso casamento não está bem. Quando a gente vê uma criança saudável, pulando, saltitando, feliz, rosada, a gente acha que o nosso filho é raquítico, magrinho, abatido, e a gente fica comparando o tempo todo, achando que falta alguma coisa para nós, e ansiamos demais. Reflexões sobre felicidade são antigas na história da humanidade. Estão até na obra de grandes filósofos gregos, como Platão e Aristóteles. Aliás, o conceito aristotélico de eudaimonia, condição de bem-estar originada no desenvolvimento pleno das potencialidades de cada um a serviço do bem comum. É o que significa, o que é importante para nós. O que é recente é essa ideia intrusiva de que precisamos buscar a felicidade a todo instante, a todo custo. Aí a gente tem que trabalhar demais, a gente quer dinheiro demais, a gente não se satisfaz com a poltrona da nossa casa, a gente não se satisfaz com o tamanho da televisão, com o celular, e a gente tem uma necessidade de trocar, de crescer, de querer, uma necessidade absurda de mudar o tempo todo. Tem muito a ver com o processo produtivo de rendimento máximo surgido após a Revolução Industrial
e cada vez mais intensificado pelo capitalismo. Obsessão por ser feliz está tornando ansiosos e depressivos. É impressionante isso, né? A gente querer essa felicidade dourada que o mundo diz que existe. Vemos nas propagandas, vemos nas novelas, vemos nos filmes, vemos quando as pessoas são muito ricas, mostram poder de iates, de casarões, de mansões, e a gente acha que tudo isso faz com que a felicidade seja real. E aí, como a nossa luta é pequena, nossos limites são grandes, a nossa reencarnação está delimitada, a gente se torna ansioso e depressivo. Qual o desejo central que move o espírito? Esse desejo central que Jesus descobriu em Madalena, que apesar de toda a vida que ela levava, ele sabia que ela realmente tinha um desejo central. E todos nós, ele não a julgou, ele a acolheu e ele a orientou a abrir uma nova perspectiva de vida. E ela assim o fez por ter compreendido o grande amor de Jesus. Este desejo central é que atrai para perto de nós mentes inteligentes, mentes capciosas, mentes abusivas, mentes que denigrem, mentes que vingam, que têm o desejo de vingança. A gente, sem querer, joga para fora quem somos. E, dentro desse universo, somos localizados por comparsas, somos localizados por espíritos vingadores, espíritos que realmente nos odeiam por nós termos feito alguma coisa contra eles. Não estamos condenados ao pecado eterno. Importante a gente saber que podemos nos libertar de qualquer situação, porque Jesus não nos condena. Lembrar que não condenou nenhum dos irmãos que passaram por ele. Vencer o sentimento de culpa estabelece o uso da energia para a minha transformação e não para o meu pranto. Se nós tivéssemos parado para pensar que os grandes líderes espirituais, como Paulo de Tarso, Emmanuel, grandes outros trabalhadores do movimento espiritual, do movimento da seara do Cristo, se eles tivessem parado na lamentação, na dor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu matei, eu condenei, eu prendi a minha esposa, eles jamais chegariam no lugar que chegaram. Então, porque o amor de Deus conclama para novas experiências. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Quem sustenta o mundo são os que servem. Servir um copo com água, servir um sorriso, servir um olhar de compaixão. Se nós começarmos a fazer esse trabalho, de tirar de nós o que melhor tem, ajudar o desenvolvimento das potências melhores que estão em nós, em estado latente, nós realmente sustentaremos um mundo melhor. Sintonia de pensamentos faz com que aconteçam esses encontros felizes e não felizes. Para que o espírito se comunique, é necessário que se estabeleça a sintonia da mente encarnada com a desencarnada. É necessário que ambos passem a emitir vibrações equivalentes, que o pensamento e a vontade de ambos se graduem na mesma faixa. Isso pode ser para o bem, como pode ser para o mal. Nós estamos vivendo um grande momento de estímulo ao bem. As nossas imperfeições morais ainda são brechas psíquicas, porque nos promovem o poder, o desejo de ser melhor, a gente alimenta os monstrinhos da inveja, do ciúme, do orgulho, da vaidade, e caímos na invigilância. É porta ou brecha psíquica que abrimos
facilitando a aproximação e sintonia dos obsessores, que vibram em faixas mentais semelhantes. Representam a invigilância, todos nós já sabemos, ideias negativas, maledicência, egoísmo, medo, revolta, impaciência, irritação, ódio. A gente se irrita com o ônibus que atrasa, a gente se irrita porque está chovendo, a gente tem impaciência quando a comida demora, a gente acha que a entrega, delivery, teria que ser naquele momento. Depressão, tristeza, pessimismo, desânimo. São desregramentos que nos arrastam a muitas outras consequências ruins. Drogas, fumo, álcool, a ociosidade, ficar à vontade, não tenho nada que fazer, não quero nada fazer, eu não me importo com nada, as ideias negativas se acumulam, eu atraio para vibrar comigo mentes que vibram da mesma maneira. Por que ocorre a obsessão? Já estamos quase clareando tudo, né? A obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral. Qualquer uma delas, é só escolher aqui, nós passamos no slide anterior, que dá ascendência a um espírito mau. E nós estamos assim, ó, de espírito, uma nuvem deles. Nós estamos mergulhados, porque como espíritos que somos imperfeitos, habitando um planeta de provas e expiações, perto de nós existem espíritos de todos os escalões, bons e maus. E dependendo da nossa vibração, a gente está com os bons ou não. Quase sempre a obsessão exprime vingança, tomada por um espírito e cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsediado manteve com o obsessor em precedente existência. E assim, a gente lembra de várias passagens, né? Quando a gente está sentada a uma mesa de desobsessão, onde nós fazemos um trabalho de atendimento fraternal aos espíritos desencarnados, quanto que eles sofrem pelo mal que tem dentro deles, quanto ódio eles trazem, porque a dor não é o ódio, é o amor que foi jogado fora, o amor que foi desrespeitado, os dramas que provocamos e muitas vezes não conseguem esquecer. É um processo bilateral. Acontece porque existe de um lado o cobrador, com vontade de vingança, sentindo-se ferido e injustiçado, e de outro, o devedor que carrega culpa, remorso ou ódio que não se extinguiu. Tanta coisa. Um anel pode trazer um vingador. Se esse anel não nos pertence, se ele foi roubado de algum ente querido numa encarnação qualquer, ou nessa vida ainda, essa parte das heranças que trazem tanta dor e tanta morte. As imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores. A gente nem gosta de dizer que são espíritos obsessores, é muito triste, né? Ainda essa forma de usar, mas é isso, são irmãos, são filhos de Deus, criados do mesmo jeito que fomos criados, simples e ignorantes, perfectíveis como nós, também com várias mil sementes, potências para serem desenvolvidas, e se sentirem enganados em algum momento das nossas trajetórias em que lesamos a vida deles, lesamos os sonhos deles, e eles viram sombra e nos acompanham muitas vezes por várias reencarnações. Essa porta a gente abre o tempo todo. A nossa invigilância faz com que a gente escorregue e eles se aproximam mais. É como se eles estudassem cada um de nós com uma propriedade inteligentérrima. Eles sabem qual é o nosso maior desejo, o desejo mais escondido que nós temos. Eles, então, se aproximam pela analogia, pela simpatia, porque nos localizaram e começam a jogar dardos, começam a jogar pensamentos, começam a estimular esse desejo interno que temos
para que ele seja o causador da nossa própria queda. A consciência culpada é sempre porta aberta à invasão da penalidade justa ou arbitrária. E o remorso faculta o surgimento de ideias fantasmas apavorantes, que ensejam os processos obsessivos de resgate das vidas, das dívidas. Aí entra de novo, se não fosse o esforço de Emmanuel, se não fosse o esforço de Paulo de Tarso, de Pedro, de tantos outros queridos trabalhadores de Jesus, trabalhadores da seara humana, eles não estariam hoje como estão, espíritos trabalhadores do bem. Eles venceram o remorso e o sentimento de culpa. Por que, então, a obsessão em tempos de isolamento? Qual é a conexão que existe? Se lembrarmos daquele slide onde a nossa vigilância nos arrasta para sentimentos mesquinhos de ódio, medo, insegurança, vícios, tendências egoístas. Vamos lá, passa. Se aqueles sentimentos, se aquelas sementes que foram plantadas por nós em várias vidas, não tivessem a força que têm, ficar em casa não seria trágico, não seria difícil, não seria complicado. O que é complicado para a nossa cabeça é a restrição. Você não pode, você não deve. O melhor será. Preste atenção, se defenda, se cuide. Aí a gente entra em pânico, porque nunca ficamos tão próximos de nós. Nunca ficamos tão convidados a cuidar de nós. A gente nunca se preocupou com a chamada de Jesus, que esteve no planeta Terra para, mais uma vez, recolher ovelhas tresmalhadas, estimulando o reino de Deus em nossas vidas. Ficar em casa, voltar para dentro de coisas importantes, quanto a ter horários, quanto a cuidar do dia a dia, uma higiene que a gente precisa fazer constantemente, é realmente assustador. E, se os valores não estivessem tão amarrotados, citaremos alguns dos estados emocionais que representam vigilância em nossa vida, que nos amarrotam as ideias, revolta, ódio, já repeti, depressão, tristeza, ciúme, avareza, egoísmo, irritação, impaciência, desregramentos sexuais, vícios. Aí vem a palavra, que faz todo mundo parar. Adaptar-se é preciso. A porta da nossa sala não abre há 6 meses. A gente abre a porta dos fundos e limpa o trinco, e limpa a compra, limpa o saco, bota água sanitária no pano da porta, deixa o chinelo do lado de fora, o sapato do lado de fora, entra com o chinelo, toma banho, joga tudo, a roupa toda de molho. Gente, adaptar-se a esse processo de cuidar-se é o que está trazendo para nós um grande problema, porque a gente não se acostumou a fazer isso. Não ter medo da mudança. Ela assusta, mas pode ser a chave daquela porta que pode mesmo tanto nos ajudar a almejar aquilo que a gente pretende. É importante que a gente lembre que essa trajetória de milhões de anos que nós estamos vindo nela nos trouxe várias oportunidades de progresso. Estamos num estágio que eu considero muito bom, apesar da grande luta, apesar do egoísmo ainda crescer dentro de nós, do orgulho gritar em determinados momentos, mas nós estamos num estágio bom, porque vencemos o período primitivo.
Estamos no planeta de provas e expiações. Estamos num estágio em que podemos usar a inteligência, podemos ter discernimento, podemos entender a diferença entre o mal e o bem, podemos usar a vontade para fazer alguma coisa, imprimir alguns progressos, imprimir alguns processos de evolução. Nós estamos num momento em que os sentidos físicos estão bem apurados, os sentidos espirituais estão se ampliando. Estamos tendo mais cuidado com o que nos alimentamos, com o que ouvimos, com o que vemos. Estamos com os nossos sensores mais apurados. Então, a gente sabe, quando se aproxima de alguma coisa que não é boa ou positiva, que aquilo não faz bem para a gente, causa estranheza, a gente fica num sentido de alerta. Então, começamos a perceber o quanto é importante a defesa pessoal, o quanto é importante essa armadura que nos faz ficar mais fortes, impedindo que as ações externas nos contagiem, nos contaminam e nos promovam mudanças. O que não te desafia não te transforma. Volta. Me lembrei de uma companheira que estava tentando atravessar a muralha da China. E ela liga de lá, dizendo que ela ficou travada no meio da muralha, da ponte, e não conseguiu caminhar. Então, fizemos uma prece juntas. Aí nós falamos também quanto que o virtual, quanto que nós podemos acolher. E ela estava em pânico, porque é como se várias lembranças, várias coisas acontecessem ao mesmo tempo. Enquanto a família continuou caminhada, ela parou e voltou, porque ela não conseguiu vencer aquele momento. Não é uma coisa fácil, realmente. Quando você tem que dobrar-se, que é uma ponte difícil de você transpor. Quando você tem que dizer, eu te amo de verdade. Quando você tem que pedir perdão. Quando você precisa desculpar-se com aquilo que você faz que não é bom. Então, o tempo de Deus tem seu mistério, porém não cabe a nós entender, mas sim confiar. Não dá para entender tudo da pandemia, não dá para entender tudo do isolamento social, mas o que está sendo bom? A convivência mais aproximada com o familiar, a convivência mais aproximada conosco mesmo. Estamos nos entendendo melhor, estamos percebendo melhor as nossas necessidades. E o tempo todo, por mais difícil seja a vida, é essa figura da nebulosa, um desenho que as crianças gostam. Tudo que eu mais quis em toda a minha vida foi ter um pai que me amasse, que me aceitasse. Quantas vezes a gente se isola, quantas vezes a gente entra num processo de solidão, achando que não tem ninguém por nós, que Deus até nos esqueceu. A gente abre portas e portas e portas para que o mundo todo penetre na nossa vida, faça uma confusão, uma salada mista, quando Deus o tempo todo está do nosso lado. E basta muitas vezes a gente dizer, Pai, socorra-me, fortaleça minha fé, estimula-me ao trabalho do bem, por misericórdia, Senhor. Mantenha-me viva para que eu possa continuar fazendo a melhor parte da minha vida. Então, companheiros queridos, o nosso convite para mim e convite para todos. Vamos proteger a nossa paz. A paz é uma das sementes em potência que nós temos. E ninguém poderá dá-la para nós. Basta que ela seja massageada, estimulada, regada, para que germine e nos fortaleça
diante de todos os processos, mesmo que tenhamos feito muito mal, mesmo que tenhamos atrás de nós espíritos gentios que nos queiram mal. Amemos os que estão próximos, para que estes outros irmãos queridos de outras vidas percebam a nossa mudança, ou se aproximam porque se simpatizam a partir daquele momento, ou se afastam porque acham que não têm mais poderes sobre nós. Não depende deles, não depende de Deus, não depende de Jesus, depende de nós querermos que eles, nosso Deus, nosso Pai, seja o nosso modelo, o nosso guia. Que bom, Sônia, poder te ouvir, poder acompanhar essas reflexões, essas imagens também que você colocou, que separou com tanto carinho, nos ajudaram bastante também nesse momento. Muito bom te ouvir novamente. Nós temos algumas perguntas para continuarmos com as nossas reflexões, com os nossos diálogos. Cristiane? Cristiane está com o som fechado. Agora sim. Né? Agora sim. Agora. Que nesse momento, né, que nós estamos vivendo agora, né, as pessoas perguntam qual a essência, né, desse isolamento. Pode repetir? Que está sim. Tua voz. No momento que nós estamos vivendo agora, né, muitos se perguntam qual seria a essência desse isolamento, né, o porquê que nós estamos fazendo. Cortou de novo. Você pode repetir, Jane, por favor? Eu vou repetir aqui, porque acho que o meu som está um pouquinho melhor. Fala do momento atual que nós estamos atravessando. Qual seria a essência desse isolamento? Qual seria a essência desse isolamento? Será que ele cria possibilidades para nós revermos as nossas ações nesse momento como espíritos em evolução? A todo momento, dentro do próprio planeta Terra, já passamos por várias contenções, né? E essas restrições, elas não vêm nunca como castigo, elas são lições dolorosas, muitas das vezes, para que nós possamos rever conceitos. Quando estamos numa sala de aula e começamos uma trajetória de um programa de ensino, a gente inicia passando para os alunos alguns conceitos da matéria que nós temos. Em determinado ponto do ano, de 2 em 2 meses, ou de 1 mês em mês, dependendo da escola ou de nós mesmos, como professores, a gente aplica um teste, a gente aplica uma oportunidade para que todos possam mostrar os seus conhecimentos, até que ponto está entendendo aquela matéria. E o planeta Terra está, nesse exato momento, fazendo uma prova aplicada com muito critério de Jesus, para que possamos mostrar até que ponto aprendemos o que ele tem nos ensinado. Paciência, tolerância, revendo valores nossos mesmos. Quantas vezes deixamos, né, que as coisas ruins nossas, esses monstrinhos, atrapalhassem a nossa trajetória, dificultasse a relação com as pessoas à nossa volta, afastasse as pessoas do caminho do bem. Então, é um momento mesmo de parada para que façamos essa prova e saiamos com uma nota regular. Então, é isso, né, Sônia? Como você falou, nós fomos preparados para esse momento de provas. Fomos preparados para isso. Não somos pegos de surpresa, não. Talvez a nossa invigilância possa dar essa impressão. Nós temos aqui uma pergunta da internauta Bárbara Dutra, quando ela nos pergunta: como manter o pensamento positivo em meio a tantas coisas tristes que estão ocorrendo no mundo? Oi, Bárbara. Vamos imaginar
que cada um de nós deve ter um critério próprio, né? Porque se houvesse um padrão, nós todos já teríamos nos agarrado a ele para poder ficar seguros. Então, não existe um padrão dizendo assim, este é o critério. Pega esse papel, não existe, tá? O que a gente tem aprendido com a doutrina espírita? Que nós somos os artífices da nossa própria paz. Nós somos aqueles construtores da nossa própria calma. Nós somos aqueles que estamos constantemente, como agricultores, plantando alguma coisa em nós. Então, eu estou no meu quarto, na minha sala, na minha casa, um barulho lá fora, uma explosão. O que eu vou fazer com isso se não está perto de mim o momento de eu fazer alguma coisa? Eu não vi, não posso correr, não vou sair espinguelando pelo elevador afora para tomar uma atitude e resolver. Então, eu respiro, me concentro em Jesus, faço uma prece para que aquele momento que está acontecendo lá fora seja resolvido por quem está lá. Polícia, bombeiro, pessoas, transeuntes, e que eu me acalme. Então, em cada situação, se eu pudesse, a gente lembra do Chico, mandou botar água na boca para não haver discussão. Então, se você consegue perceber que algo vai explodir, põe água na boca. Beba água, relaxa, respira fundo e pergunta do fundo do seu coração o que Jesus faria neste exato momento. Ele foi pisoteado, crucificado, chicoteado, levado à cruz, e ele manteve a mesma postura de compreensão daqueles todos que estavam fazendo aquilo. Ah, Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Ah, estão saindo sem máscara, estão fazendo coisas que não devem, eles não sabem o que estão fazendo. Cabe a nós fazer a nossa parte, aceitar com resignação, com calma, porque vai passar. Espero que tenha atendido. Acredito que sim, né? Vai passar. Tudo passa e esse momento vai passar. É uma certeza que nós temos. Eu tinha uma perguntinha para fazer também, Sônia. Consegue me ouvir? Agora tá bom. Sim. Ah, que ótimo. Você falou sobre obsessão, né? Existe diferença entre influência espiritual e obsessão? A influência espiritual a gente sofre 24 horas por dia. Segundo os espíritos, mais do que imaginamos, né? Os espíritos interferem na nossa vida e, de ordinário, são eles que nos dirigem. Então, quando a gente pensa desse jeito, a gente não está sozinho 24 horas. Não há um momento que a gente possa dizer, estou isolado. Não. Estamos numa nuvem, estamos envoltos por várias mentes, por vários espíritos, por várias sensações, por vários sentimentos. 24 horas do tempo terreno. Isso não é o problema. O problema é atrair desse mundão de influências a parte pior que existe nela. Aí, se nós não vigiarmos, atraindo a parte pior dessas influências, é que nós poderemos transformar esse momento numa obsessão. Quando deixamos acolhendo dentro de nós aquelas sugestões que vêm de fora para dentro. Mas nunca, nunca eles terão poder se eu estiver vigilante. Eu posso andar no meio de qualquer sombra, eu posso andar no meio de qualquer turba, de qualquer movimento e nada me acontecer. Certa feita, num ônibus, indo para Angra, uma amiga
estava dentro do ônibus e o ônibus foi assaltado. Todos foram mexidos, assaltados, tiraram isso, tiraram aquilo. E ela chegou no destino dela como se nada tivesse acontecido. Não a viram. Ela estava no meio da confusão, de toda a influência de choro, grito, tudo. Mas nada daquilo a atingiu. Então ela disse assim: eu entrei em prece. Eu pedi a Deus por aquele irmão. Eu pedi a Deus que acalmasse os companheiros que estavam sendo lesados. Então a oração é um grande escudo para todos nós nessa situação que estamos vivendo. Nossa, muito bom. Eu ia te perguntar outra, mas você já acabou respondendo, né? Que tem muitos casos, como você falou, de ódio, né? As pessoas ficam tristes devido a ficarem em isolamento, né? E se sentem fracas, né? Começam a sentir sem paciência, né? Então, acho que a gente tem que ser bastante paciente, não é isso? Na verdade, a gente não mostra aquilo que não tem. A gente não consegue, né? Mostrar o que não tem. Então, se eu dei um berro, é porque eu ainda não tenho educação moral para falar com calma. Se eu grito, se eu choro, se eu esperneio, se eu reclamo, se eu demonstro impaciência diante das coisas, porque essas virtudes ainda não estão desenvolvidas em mim. Mas isso não é um erro. Lembremos de Paulo de Tarso, lembremos dos grandes líderes que cometeram vários latrocínios, várias coisas ruins, como nós já devemos ter feito também. E Jesus o tempo todo está dizendo: vinde a mim. Ele não está nos acusando, ele não está nos condenando. Ele sabe que ainda somos impacientes, que nós vamos chorar, que nós vamos espernear, que nós vamos falar muita bobagem, que nós vamos praguejar. Nada disso atinge a Deus, não atinge a Jesus. Ele vai pacientemente, com muita complacência, com muito compadecimento, ele vai enviar os seus anjos amados para nos acalmar. Aí vem o filho, vem a vovó, vem o vovô, vem o vizinho, o cachorrinho, o gatinho, que vão se aproximar de nós e a gente relaxa, abraça, aquilo passa e a gente vai se acalmando. Os que não estão conseguindo vencer são realmente os que não estão com a maturidade suficiente. São os que pulam da janela quando tem incêndio, são os que se jogam no mar quando o barco fura. Aí vão recomeçar uma nova vida de alguma maneira, porque para todos a oportunidade existirá. Sônia, tem uma pergunta aqui da minha amiga Cláudia Mara, que é trabalhadora também do nosso conselho, sua amiga querida, que eu sei, de longa data, né? Nos encontros de casais. Ela diz assim: boa noite, qual o melhor antídoto contra a obsessão nesse tempo de isolamento, quando sabemos que a família encontra-se tão vulnerável por sofrimentos de toda sorte? O que eu penso, né, nesse sentido, quando eu falo da doutrina? Na verdade, tudo que está acontecendo sempre aconteceu. Só que nós não dávamos a atenção devida. A gente entrava pela porta, saía de manhã, entrava de noite, ia trabalhar, voltava nesse zigue-zague, leva a criança para a escola, traz criança, dá aula, trabalho de casa, lava a roupa, bota a roupa para a corda, tira a roupa da corda, o marido chega, marca. A gente não dava conta de que tudo isso já estava acontecendo. Há desencontro, a falta de diálogo, a falta de atenção, a falta de respeito mútuo, a gente estava gritando um com o outro o tempo todo. Isso tudo ficou mais forte agora. A impressão que dá que está aparecendo mais, porque nós estamos dando mais atenção. Fomos assim, Ayrton Senna na pista de Monza, a 1000 por hora. Pararam de repente ele. E ele falou: uau, e agora? Eu não estou mais correndo. Eu tenho que ver o que está acontecendo. Aí os carros se acumulam, as pessoas correm, o que está acontecendo? Aí ele vai se assustar, porque ele estava correndo tanto que não percebia que tudo isso fazia parte do panorama em que ele estava dentro.
a doutrina diz para nós? A ciência, resignação, tolerância, amai os adversários. Há mais de 2000 anos, Jesus repete a mesma coisa para nós. A doutrina veio reforçar os mesmos conceitos de vivência, de convivência. E a gente ainda acha que o isolamento está provocando tudo isso. Certa feita, recebemos uma ligação de um companheiro e ele, então, relatou que estava se separando da companheira e que ela ia para um quarto, ele ia ficar no outro. E como era pandemia, eles não podiam sair, que não tinham para onde ir. Eu achei aquilo tão estranho que eu parei e falei assim, meu Jesus, oramos, fizemos tudo que foi possível, mas entristeceu profundamente a gente. Acusar a pandemia é injusto. Isso é nosso. São mazelas nossas, são esquisitices nossas. Nós é que aprontamos, nós é que tomamos atitudes, nós é que decidimos nossa vida, nós é que falamos ou não falamos, queremos ou não queremos, nós é que escolhemos a roupa, o óculos, o tipo de cabelo, nós é que fazemos tudo, somos responsáveis por tudo. O professor não é culpado da prova. A prova existe para que a gente possa vencer aquela etapa e tirar uma nota boa. Estar junto 24 horas com o outro, quando não esteve tanto tempo, que bom. Vamos olhar para o outro com mais carinho, mais respeito, conhecer melhor quem é ele. Jesus chamou a atenção da gente para isso. Que belos dentes tem este cão. E a gente só via a parte podre do outro. Agora estamos sendo chamados a observar os belos dentes que todos têm. Então, Cláudia, lamentavelmente, estamos tendo muitos casos de problemas conjugais, de pai com mãe, filho, de suicídios no mundo todo, né? Aqui também no Brasil, muita coisa acontecendo que assusta. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Orar, trabalhar, estudar, desenvolver-se, divulgar a doutrina espírita, criar muitas lives, entupir o mundo de coisas boas, de flores, de amor, e vamos passando. E essa tempestade vai passar. Maravilha de resposta. Você tem mais uma pergunta aí, né, Jane? Olha, eu tenho algumas. Eu vou selecionar uma, depois você faz a da Cláudia, Guta, outra da Cláudia. Você falou, Tá legal. você falou, Sônia, sobre a necessidade de termos mais hábitos de limpeza. Então, será que os espíritos obsessores podem nos levar a termos obsessão por limpeza nessa época de pandemia? Eu tenho uma pessoa na família que, se você for na casa dela tomar um cafezinho, ela chega do teu lado, e não era a época de pandemia, tá? Eu espero que ela não me escute. Ela chega do teu lado, tomando um cafezinho com biscoito, ela já está com um paninho limpando embaixo da tua xícara, em volta da mesa onde você está. Ela olha para o teu pé se você está arranhando o chão. Você acha que a pandemia está provocando isso? Não. Tudo é nosso. Tudo é nosso, Jane. Agora, essas tendências estão mais afloradas, porque, olha, quantas vezes a gente chega da rua e lava as mãos? Agora a gente faz de propósito. A gente sabe que tem que fazer, mas no automático já fazíamos. Só que a gente não percebia, né? Quantas vezes fazíamos isso? Quantas vezes a gente bebe água por dia? A gente sempre bebeu água. Agora a gente fica com essa secura. Tem que beber água, tem que beber água. Então, é bom não tirar disso a parte ruim. Fazer o jogo do contente em tudo. Que bom que eu estou lavando minha mão mais vezes, que bom que eu estou limpando a minha casa mais vezes, que bom que eu estou me higienizando mais vezes. Isso é saúde, isso é cuidado, isso é respeito a si próprio. Ontem, uma jovenzinha de 17 anos fez uma palestra para nós, um estudo, né, do Espaço Jovem, e essa pergunta foi feita: como é que eu estou me vendo? Como é que eu estou me cuidando? Aí a gente lembra, ela não fez ligada à pandemia, mas que bom que nós estamos nos cuidando mais.
Que bom que estamos mais atentos, né, à nossa saúde. Que bom que estamos num processo de restrição para que a doença não nos ataque. Que bom que tem alguém se preocupando com a gente. Essa restrição não dependeu do homem. O mais bonito de tudo isso dependeu do homem. É uma mão poderosa, além do poder humano, que fez com que tudo isso esteja acontecendo para nós pararmos, refletirmos a vida, olharmos para o outro, mudar hábitos e criar proteção. Se isso tudo trouxer para nós danos, é porque nós não soubemos fazer a prova direitinho. Tá bom? Muito bom, Sônia, obrigada. Guto, você tem outra questão aí para trazer? Eu estava justamente preparando uma pergunta para a Sônia e a Cláudia mandou uma com o mesmo teor. Eu acho muito importante, porque nós estamos em casa agora há mais tempo e um olhando o outro e cuidando do outro. Não dá para mandar para o centro está com as portas fechadas fazendo reuniões online. E ela pergunta assim, quais são os sinais de obsessão, Sônia? E como ajudar um familiar nesta situação? Agora é a nossa hora de ajudar, né? Vamos imaginar que você tenha em casa alguém que só queira dormir, alguém que não quer se alimentar direito, alguém que não quer tomar banho, que alguém que queira ficar muito tempo no celular, alguém que está agressivo, não atende à necessidade da comunidade familiar. Essa pessoa precisa de cuidados especiais. Oração, carinho, conversa, abraço, chegar junto. Algo que possa fazer com que essa pessoa se sinta acolhida. E tenha com ela a possibilidade da conversa. Como você está se sentindo? Como a pandemia está afetando você? O que está acontecendo? Tentar fazer com que a pessoa abra o seu próprio coração. E quando a casa está fechada, hoje mesmo, nós fomos solicitados a fazer um trabalho para ajudar um caso de profunda depressão de uma pessoa. Não por conta da pandemia. A pandemia exacerbou, mas o quadro está crítico. Então, o que fazer? A casa está fechada. Eu sou o espírito. Eu tenho o poder da minha mente. Eu tenho o poder dos meus sentimentos. Eu tenho o poder das minhas orações. Eu tenho o poder do meu amor, daquilo que já está bom dentro de mim. Dentro da minha casa, eu posso orar para essas pessoas. Eu posso emitir para essas pessoas o melhor que eu tenho. Porque quando se fala em virtual, assusta, dando a impressão que todo mundo está no seu quadradinho e que nada existe de interligação. Nunca eu senti tantas emoções em várias reuniões virtuais. Tanto carinho, tanto afeto. Os risos são verdadeiros, o abraço, a impressão que dá que você está do lado da pessoa, que você vai conseguir botar a mão. Então, Cláudia, mantenha viva a sua fé, o seu trabalho de socorro espiritual, aonde Deus te plantou. E neste momento, querida amiga, Deus te plantou dentro da tua casa. Transforme a tua casa num templo de amor. E haja ajudando a todos que precisam. Sem medo, o que é importante, né? Porque às vezes a gente tem medo, eu não vou fazer dentro de casa, não. Ó, meu Pai, que medo de que se tudo pertence a Deus, tudo é dele, tudo é dele. A minha mão levanta aqui porque ele permite. O fio do meu cabelo cai porque ele permite, porque ele não vai permitir que eu faça uma oração para quem está em grande sofrimento.
Como ele permitiu que eu pude, através do telefone, falar com uma pessoa lá na China, no meio da muralha, e ela se acalmar, voltar para a base onde ela tinha que ficar esperando e ficar tranquila. Que fio é esse invisível que liga todos os corações, todas as mentes? Este é o poder de Deus e precisamos confiar. Realmente, Sônia, como estamos próximos, porque temos tido oportunidade de exercer melhor esse poder que nós temos do pensamento e do sentimento. Então, que a gente possa aproveitar ao máximo essa prova, essa experiência que a humanidade está passando. Então, nesse momento, para nós, também é um momento de muita gratidão e de felicidade também. Ô, Jane, eu costumo dizer que nós estamos entrando num curso de telepatia intensivo. Sem querer, É querendo, verdade. estamos sendo treinados. Ó, mexer nesses botões aqui não é para qualquer um, não. Então, eles vão fazer, tira o computador e trabalhe. Daqui a pouco vai ser assim, direto com vocês. Olha, estou aqui, ó, cheguei. Nós precisamos, gente. Nós estamos há milhões de anos, né, tentando encontrar esse reino de Deus dentro do nosso coração e a gente claudica demais. Então, está na hora de usarmos a potência que somos como espíritos, mentes pensantes no universo e muito inteligentes. Usamos muito pouco a nós mesmos. É verdade. Então vamos ao nosso encerramento, infelizmente, né? Esse papo tão gostoso, dá vontade de ficar aqui, Sônia, olha, conversando, te ouvindo, aprendendo, com essa sua locução doce e maternal de sempre, né, Sônia? Uma amiga que a gente conhece há tantos anos. É muito bom ouvi-la, minha irmã. Obrigada a vocês. Boa noite, queridos. É verdade. Nós agradecemos muito, Sônia, a tua disponibilidade em estar conosco nessa noite. E para a gente já está ficando com gostinho aí de quero mais, a nossa Semana Espírita ainda prossegue. Nós vamos ter a próxima live no dia 24, na quinta-feira, também 19h30. O tema vai ser Mediunidade, Acolhimento Sem Fronteiras, com nosso irmão Alexandre Pereira, nesses mesmos canais que estamos usando hoje. E temos também no dia 26, que é o encerramento, dia 26 de setembro, também 19h30, a live com o nosso irmão Denis Soares. Vai ter o tema Como o isolamento afeta o jovem e a criança. Então, para amenizar um pouquinho aí já o nosso gostinho de quero mais, a nossa saudade, ainda vamos ter oportunidade de mais 2 encontros esta semana. Por hoje nós estamos assim muito, muito felizes e agradecidos pela tua presença com a gente. Essa conversa realmente nos reanima, cuida das nossas emoções, cuida de nós. Então é de fato muito importante. Tia Sônia, né, como é conhecida. Então, acho que nós já podemos passar para a prece final. Podemos, Cristiane? Podemos? Vamos. Sim. Sim, eu queria só agradecer mais uma vez aos nossos amigos da Rede Amigo Espírita, que estão fazendo conosco aqui nos bastidores a transmissão do evento, os queridos irmãos da Rádio Espírita Esperança e TV Espírita Esperança, e todos os canais que nos acolhem nos seus lares. Nosso muito obrigado aos internautas, às centenas que estão nos acompanhando nesse momento. Uma alegria partilhar dessa live tão gostosa com vocês, meus irmãos. Sônia, que é uma evangelizadora, né, de bebês e vovô, e agradecer por essa ótima noite que ela nos deu. Com certeza vamos sair com os pensamentos melhores, né, mais positivos. Agradecer muito por essa oportunidade, Sônia. Muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada mesmo a vocês. Estudar faz muito bem, né? E refletir a nossa própria vida é muito melhor ainda. Que Deus nos abençoe e um grande abraço para vocês. Felicidades e parabéns pela semana. Está muito linda. Tudo de bom.
Obrigada. Vamos a para a gente finalizar. Né? Obrigada, Senhor, por mais essa noite de grande esclarecimento que nós levarmos para nós, para os nossos familiares que estão junto de nós nesse momento. Amor, paz, o amor de Jesus, que Ele reine em nossos lares. Que possamos ter entendimento de tudo isso que está acontecendo neste momento. E paz para o mundo, amor, esteja sempre conosco, que seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.